Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanhem através dos canais digitais da Paróquia São Brás, YouTube e o Facebook. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto. Estamos vivendo e reverenciando a 18ª Semana Comum. E o evangelho que vamos refletir hoje é São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comerá até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e a seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos na 18ª Semana Comum e Jesus, com os seus ensinamentos, com sua cura, seus milagres, saciando a fome daquela multidão que andava com fome, mas eram pessoas com fé que Jesus curaria de todas as suas enfermidades. E no Evangelho de hoje, Jesus, após ter alimentado as multidões, reuniu-se com os discípulos. Mas Pedro, homem fraco na fé, duvidou que seria Jesus que estava no meio deles,
andando sobre a água. No tempo de Jesus, o mar era muito agitado. Diziam que era perigoso as forças do mal que dominavam o mar. E por isso que eles ficaram apavorados. Mas ali era o mestre que estava ali com eles, e ele estava como cegos. Não podiam imaginar que o Senhor estava ali para socorrer naquela tempestade. Aí Pedro disse: Senhor, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro. Jesus chama, vem. Mas a fé dele foi fraca e ele começou a se perder, a se afundar pelas ondas do mar. Mas Jesus vem dizer: coragem, sou eu, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E nos dias de hoje, até duvidamos. Muitas das vezes nós duvidamos que o Senhor está sempre do nosso lado. Principalmente nas horas de tensão, de terror, de depressão. Mas o Senhor vem dizer para cada um de nós: coragem, sou eu. E como Pedro duvidou. Aqui no versículo 32, Pedro disse: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E a tempestade se acalmou. E nós devemos, para ser curados nas nossas enfermidades, devemos pedir socorro ao Senhor. Senhor meu Deus, salva-me, eu estou perecendo. E o Senhor vem dizer para cada um de nós: coragem, coragem, porque eu estou com vocês. Não devemos, meus irmãos e minhas irmãs, que nos acompanham através dos canais digitais, do Facebook e do YouTube, fraquejar nossa fé. Estamos sempre atentos aos acontecimentos do Senhor, do tempo no meio de nós. Muita tempestade virão, muitas coisas negativas virão, mas nós temos que estar sempre presente para fazer parte sempre da família de Deus, do Senhor, como nós pregamos no domingo, no dia do Senhor, a palavra do Senhor, que é o pão que alimenta as nossas esperanças de dias melhores. E o Senhor está sempre presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a você, meu irmão e minha irmã, tenha uma ótima, abençoada terça-feira, um resto e abençoada semana pela frente, e fique na paz de Jesus. E as nossas famílias, espelho da Sagrada Família, Deus os abençoe. Estamos reunidos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.